pensar, né, Fina, o que pode ser esse Cruzeiro do próximo domingo. A gente tem alguns cenários para poder analisar, né? Além dos desfalques que tem por suspensão, e a gente pega aquele meio-campo do Cruzeiro, 2 caras super criativos estão fora, o Gerson e o Matheus Pereira. Tem o problema do Gabriel Peck, né? E aí deve se arrastar por algumas semanas, alguns meses, a lesão do Gabriel Peck. Vocês falaram ontem também aqui, né? No Toca. Então, só aí a gente fala de 3 titulares. O que pode fazer o Arthur Jorge, enfim, pensando já nesse jogo contra o Botafogo? A situação é difícil. Se fosse você, o Portuga, o que você faria? Então, a gente estava até falando aí sobre o momento de lançar o garoto da base, né? E tem essa possibilidade, eu acho mais difícil do Juan Gabriel entrar no time, né? Mas eu acho que ele vai acabar fazendo o que fez no segundo tempo lá em Porto Alegre, né? O Matheus Henrique, mantendo o Matheus Henrique ao lado do... O Romero volta, né? Que também vendo o copo meio cheio, né? Isso aí já é um fator importante. E eu acho que vai ser nessa linha mesmo. Ele não tem o Gerson e o Matheus Pereira, né? Volta o Romero. Então eu acho que ele vai manter o Matheus Henrique mesmo. Daí tem algumas opções, né? Hoje até no resenha falou-se de uma possibilidade de colocar o Rojas improvisado no meio. Será? Por ser ofensivo, mas eu não acho que ele vai fazer isso, não. Ele mexe muito, né? Até porque ele tá testando. Porque ele não tem um lateral esquerdo, né? Exatamente. Então, porque aí de improviso, né? Começa a inventar muito, aí já viu, né? E é um jogo que o Cruzeiro precisa somar pontos, é um jogo ganhável, né? Principalmente. Sim. Né? Então, ou seja, se você quer manter esse clima de tranquilidade, que é importante, né? Trabalhar dessa forma, né? Então, eu acho que vai colocar o Matheus Henrique mesmo ali. Tem a opção do Lucas Silva. Então, opções ele tem, né? Mas eu acho que vai ser em cima do Matheus Henrique ainda. Até porque ele precisa testar isso visando o jogo do Flamengo, né? Contra o Flamengo na Libertadores. Mas isso é o que você faria? Ou você tá pensando... Não, eu faria também. Eu acho que aí, nesse caso, seria o Matheus Henrique. Pra mim também seria o Matheus Henrique. Tá puxando o saco do Arthur. Apesar de achar o Matheus Henrique rende melhor mais à frente, né? Eu acho que é mais a dele, né? Mas eu acho que pela experiência, pelo ritmo, né? Eu acho, talvez... Aí tem aquela disputa com o Lucas Silva, mas eu ainda acho o Matheus Henrique mais... Até contra o Inter, no segundo tempo ali, o Matheus Henrique até melhorou, né? Também achei. O primeiro tempo foi meio fraco. Por isso que eu falei do segundo tempo. Na verdade, é sobre isso. Eu acho que o segundo tempo teve essa melhora e acho que também é questão de ritmo, de costume, né? Não vai ser, mais. Né? E aí com gramado pesado, tava Beira-Rio com chuva, né? Então, nessa linha aí. Você acha, Andrezão, que... tem que mexer muito? Você inventaria alguma coisa? Tem um plano aí que o Andrezão pensa ou não? Cara, assim, eu acho Mister, se você diz o Mister. Eu acho que não pode pensar em colocar Marquinhos, Bruno Rodrigues e tal, aí já complica mais. Mas assim, no lugar dele, eu faria essa básica, né? Volta o Romero, Matheus Henrique no lugar do Gerson. Não fazendo a mesma função, porque não tem como, né? O Lucas Silva mais na frente, mas eu também colocaria o Juan Gabriel. E aí o Caio Jorge e o Sinisterra lá na frente. Aí no meio faz tipo o famoso losango, né? Coloca o Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva e mais à frente o Juan Gabriel, porque uma hora o menino vai ter que jogar, né? Então, assim, eu acho que o momento melhor para colocar ele agora. Tá faltando o Matheus Pereira, então... Os outros lá que eu citei, né? O Marquinhos, Bruno Rodrigues, a gente já sabe que a gente não pode esperar muita coisa deles. Então, coloca o menino lá, pelo menos, pra ver se às vezes sai alguma coisa diferente e tal. E acho que é isso. Acho que não vai fugir muito disso, não. Eu também acho que não foge disso, não. Eu, particularmente, eu faria algo diferente pensando nisso. O momento é bom, o momento é legal. Eu acho que o Juan Gabriel tem que ir. É a posição que ele se sente mais confortável. Seria legal, né, também. O torcedor ia abraçar essa causa aí, né? Não tem a menor dúvida disso. Agora, na ponta, para a vaga do Gabriel Peck, eu pensaria, se o Arroio não tiver bem para poder começar, que eu acho que não vai acontecer, né? O treinamento Parece de hoje. Que ele treinou hoje. Acho que hoje e amanhã vai definir, né? Assim, como que ele tá. Pro banco ele vai, né? Com certeza. Agora, se vai começar ou não? Acho que não, né? Acho que não. Até pensando nisso, que provavelmente ele vai entrar no segundo tempo, eu colocaria aberto o Ney Sevilla Real. Eu acho que ele é um cara que mostra velocidade e a gente, por mais que o torcedor não gosta, porque ele tem perdido alguns gols, né? E perderia mais um, Beira-Rio, se não tivesse impedido, né? Naquele lance do pênalti com o Antony, né? Sim. Se o torcedor
torce o nariz quando a gente fala dele pelos gols perdidos, e com razão até, não tira a razão do torcedor não, porque de fato perde muito gol o Ney Villarreal. Mas ele tem velocidade, ele tem personalidade, é um cara jovem. Se a gente pensa isso pro Juan Gabriel, acho que precisa pensar isso pro Ney Villarreal também, porque é um cara que o Cruzeiro contratou para médio e longo prazo, como vai acontecer com o Zé Lucas também. Sim. E a gente tem informação daqui a pouquinho. Vai falar, tem gente perguntando já no chat sobre o Zé Lucas, ótimo, vamos falar, você tem informação falar, importante aí. Tem, uma outra a mais também, acho que vocês não viram por aí não, e a gente precisa trazer aqui também, que envolve Zé Lucas também. Então assim, eu acho que é importante para pensar como o Cruzeiro investiu. O Cruzeiro tinha uma proposta já antes do Neyce estrear com a camisa do Cruzeiro, quase foi vendido o Neyce. Então tem mercado, o Cruzeiro precisa pensar nesse lado financeiro também. Então não dá para simplesmente escantear o cara não. Tem que pensar nele para, quem sabe, esse é o momento. Joga ele aberto lá, quem sabe ele consegue ter mais confiança para poder entrar aos poucos. Acho que é o momento. É igual você falou, não dá para pensar em Wanderson, não dá para pensar em Bruno Rodrigues. Também concordo. E Marquinhos. E Marquinhos também. Então, cara... E assim, o quesito perder gols, até que, se a gente começar a colocar em ordem de... É lógico que o torcedor fica na bronca quando o cara começa a perder gols. Mas a questão também do cara também se atualizar naquilo ali, né? Tipo, treinamento, ficar mais tranquilo, né? Não ser afobado, né? E aí, a uma hora também, a bola começa a entrar no gol adversário e tem isso, né? O jogador às vezes vive de fase também, né? Acontece. Sim. E o Neyzer também lá na Colômbia, ele jogava mais de ponta. Exatamente. Sim. E tal. Sim. Então, assim, ele não é a principal função dele, mas ele sabe fazer. Exatamente. Então, e tem velocidade, né? Que é o que o Cruzeiro precisa. Melhor testar uma coisa diferente do que colocar esses que a gente já sabe que não vai render mais nada. Então... Concordo plenamente.